Numa rua tranquila, onde mansões imponentes se erguiam como castelos modernos, vivia um homem chamado Ricardo. Ele era um empresário de sucesso, conhecido por sua fortuna e por sua vida reclusa. Ricardo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas sentia um vazio que nada parecia preencher. Ele passava os dias em seu escritório em casa, imerso em planilhas e relatórios, raramente interagindo com o mundo exterior. Sua casa era seu refúgio e sua fortaleza, protegida por altos muros e um sistema de segurança de última geração. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, num bairro esquecido pela prosperidade da cidade, vivia uma menina chamada Lia. Aos 10 anos, Lia conhecia a dureza da vida de uma forma que poucas crianças deveriam conhecer. Ela morava com sua avó, Dona Elvira, numa pequena casa de madeira que mal se protegia do vento e da chuva. Seus pais haviam falecido há alguns anos, e a avó, com sua saúde frágil, fazia o possível para cuidar da neta com a pequena pensão que recebia. Naquele dia em particular, a situação estava mais difícil do que o normal. A despensa estava vazia, e o estômago de Lia roncava de fome. Dona Elvira estava deitada, fraca demais para se levantar. Lia olhou para a avó, o coração apertado de preocupação. Ela sabia que precisava fazer alguma coisa. Com a inocência e a coragem que só as crianças possuem, Lia tomou uma decisão. Ela tinha ouvido histórias sobre o bairro dos ricos, um lugar onde a comida era farta, e as pessoas viviam em abundância. Talvez, apenas talvez, alguém pudesse ajudá-las. Com os pés descalços e roupas gastas, Lia saiu de casa e começou a caminhar. Ela andou por ruas que nunca tinha visto, passando por lojas brilhantes e carros luxuosos. Cada passo a levava para mais longe de seu mundo e mais perto de um universo completamente diferente. Finalmente, ela chegou à Rua das Grandes Mansões. A imponência das casas era intimidante, e por um momento, ela pensou em desistir. Mas a imagem de sua avó doente a impulsionou para frente. Ela escolheu uma casa ao acaso, a maior e mais impressionante de todas, com um jardim perfeitamente cuidado e janelas que brilhavam ao sol. Era a casa de Ricardo. Com o coração batendo forte no peito, Lia subiu os degraus de mármore e apertou a campainha. O som ecoou, parecendo alto demais naquele silêncio opulento. Dentro da mansão, Ricardo foi interrompido em meio a uma importante chamada de vídeo. Irritado com a interrupção, ele olhou para o monitor de segurança. A imagem que viu o surpreendeu. Era uma menina pequena, magra, com olhos grandes e assustados. Por que uma criança estaria em sua porta? Ele quase ignorou, mas algo em sua expressão o fez hesitar. Ele encerrou a chamada e caminhou lentamente até a porta. Quando Ricardo abriu a pesada porta de madeira, ele se deparou com Lia. A menina o olhou de baixo para cima, seus olhos castanhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Senhor, ela disse com uma voz trêmula. Desculpe incomodar. Minha avó está doente e não temos nada para comer. O senhor poderia nos dar um pouco de comida, por favor? Ricardo ficou em silêncio, paralisado. Ele não estava acostumado a esse tipo de pedido. Ele não estava acostumado a lidar com a pobreza de forma tão direta. Sua primeira reação foi de desconforto, de querer fechar a porta e voltar para a segurança de seu mundo. Mas então, ele olhou mais de perto para a menina. Havia algo familiar em seus traços, em seus olhos. Ele sentiu uma pontada estranha no peito, uma sensação que ele não conseguia identificar. Enquanto ele a observava, algo clicou em sua mente. Preso no pescoço de Lia, por um cordão simples, estava um pequeno pingente de prata, um medalhão em forma de sol. Ricardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele conhecia aquele medalhão, ele o tinha visto apenas uma vez, muitos anos antes. Seu coração começou a acelerar. Ele se abaixou, ficando na altura da menina. Onde você conseguiu este colar? Ele perguntou. Sua voz rouca de emoção. Lia, assustada com a reação do homem, tocou o pingente instintivamente. Era da minha mãe, ela sussurrou. Ela me deu antes de ir embora. Ricardo sentiu uma onda de tontura. Qual era o nome da sua mãe? Ele perguntou. A voz quase inaudível. Laura, respondeu Lia. O mundo de Ricardo desabou. Laura era o nome de seu primeiro e único amor, uma jovem que ele conheceu na faculdade, muito antes de sua fortuna. Eles eram de mundos diferentes. Ele, o filho de uma família influente. Ela, uma estudante bolsista, cheia de sonhos. Eles se amaram intensamente, mas a pressão da família de Ricardo e as diferenças sociais os separaram. Ele foi forçado a terminar o relacionamento, uma decisão da qual se arrependeu por toda a vida. Ele nunca mais a viu. Ele não sabia que Laura estava grávida quando partiram por caminhos diferentes. Ela nunca lhe contou. Olhando para Lia, para os olhos de Laura que o encaravam de volta, Ricardo entendeu tudo. Aquela menina, faminta e descalça em sua porta, era sua filha. A realidade o atingiu com a força de um furacão. Anos de solidão, de arrependimento, de um vazio inexplicável. Tudo fazia sentido agora.
As lágrimas brotaram nos olhos de Ricardo, as primeiras em muitos anos. Ele não conseguiu dizer nada. Apenas abriu os braços e abraçou Lia com força. A menina, confusa e assustada, não entendeu a reação daquele estranho, mas sentiu um calor e uma segurança que não sentia há muito tempo. Depois de um longo momento, Ricardo se afastou, com as mãos nos ombros dela. Entre, ele disse com a voz embargada. Por favor, entre. Você e sua avó nunca mais passarão fome. Ele levou Lia para dentro, para a cozinha gigantesca que ela só poderia ter imaginado em sonhos. Ele preparou uma refeição quente para ela e encheu várias sacolas com os melhores alimentos que tinha. Enquanto Lia comia, Ricardo ligou para seu médico particular e pediu que fosse imediatamente à casa de Dona Elvira. Ele também ligou para seus advogados, iniciando os procedimentos para trazer Lia e sua avó para morar com ele. Quando chegaram à casa de Lia, o contraste com a mansão de Ricardo era chocante. Dona Elvira, ao ver o médico e Ricardo, ficou confusa. Ricardo se sentou ao lado dela e, com delicadeza, explicou toda a história. Ele mostrou a ela uma foto antiga dele com Laura. As lágrimas escorreram pelo rosto da senhora idosa. Ela sabia que Laura nunca havia superado Ricardo, mas nunca imaginou que a história deles tivesse esse desfecho. Naquele dia, a vida de todos mudou para sempre. Lia e Dona Elvira se mudaram para a mansão de Ricardo. A casa, antes silenciosa e vazia, encheu-se de risadas e vida. Ricardo descobriu um novo propósito. Ele não era mais apenas um empresário rico. Ele era um pai e um avô. Ele dedicou seu tempo a conhecer sua filha, a compensar os anos perdidos. Ele a matriculou na melhor escola, comprou-lhe roupas e brinquedos, mas o mais importante, deu-lhe amor, atenção e um sentimento de pertencimento. Lia floresceu em seu novo ambiente, mas nunca esqueceu de onde veio. Com a ajuda de Ricardo, ela criou uma fundação para ajudar crianças e famílias carentes em seu antigo bairro. A mansão de Ricardo, antes uma fortaleza de solidão, tornou-se um centro de esperança e generosidade. Ricardo, o homem que pensava ter tudo, percebeu que a verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias ou em suas propriedades. Estava no abraço de sua filha, no sorriso de sua neta e na oportunidade de fazer a diferença no mundo. Um simples pedido de comida em sua porta não apenas salvou Lia e sua avó da fome, mas também salvou Ricardo de uma vida de vazio, abrindo seu coração para o amor e a felicidade que ele pensava ter perdido para sempre. Aquele dia, uma menina pobre não apenas encontrou comida, mas encontrou um pai, e um homem rico não apenas encontrou uma filha, mas encontrou sua alma.